Boa tarde. Como ativar a estratégia do stop gain subindo automaticamente? Tá. É, essa estratégia de stop gain, na verdade, ela não é stop gain, tá? Ela é uma estratégia que permite você ter, no máximo, uma certa quantidade de pontos quando você é estopado, mas não em relação ao preço de abertura, em relação ao lucro máximo que você atingiu na sua posição. Por exemplo, eu vou fazer uma compra a mercado. Eu não coloquei nem TP e nem SL, tá? Isso tudo que eu fiz, que eu vou fazer aqui, ele já vai vir automático se eu tiver com esse carinha e esse carinha ligado, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou botar um objetivo, vou colocar aqui em cima. Vou colocar uma perda máxima, vou colocar aqui embaixo. Notem que nesse momento eu estou protegido, que se o mercado chegar num desses ranges, ou eu tenho um lucro, que eu espero, ou eu tenho um prejuízo máximo, que eu admito. Ora, quando eu vou caminhando na direção do lucro, eu quero que o meu SL vá subindo. Para isso, eu vou pegar aqui assim e apenas ativar esse esquema aqui. Com isso, à medida que o preço for subindo, tá? Ele vai também, ele vai também, ele vai também subindo o stop loss. E quando o preço voltar, como eu tenho uma compra aqui, né? Ele não vai mexer para baixo o stop loss. Então, eu entrei na posição, eu estou com 9 de prejuízo. Se eu passar para menos prejuízo, como por exemplo 8, ele vai subir o prejuízo para no máximo 8, ou seja, eu tenho que começar a ter um lucro aqui. Com essa âncorazinha ativada, sempre que eu tiver um preço máximo ou um lucro máximo nesta posição, ele vai reposicionando o stop para dar no máximo esse range que eu tenho aqui, ó, que ele pegou de prejuízo. Então significa que ele não vai ter esses R$ 9. Esse é o máximo que eu vou ter agora. A partir que eu for subindo, caminhando em direção ao TP, esse cara aqui ele vai sendo cada vez menor, menor, menor. Se o meu TP estiver longe o suficiente para o stop loss passar pelo preço de abertura da posição, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais prejuízo. A partir daquele ponto, eu vou ter lucro, ok? Maravilha, Charles. Complementando também, né, Charles? Algumas estratégias, né, utilizam justamente essa configuração do stop, né? Onde o stop loss ele se torna um stop gain a partir do momento que ele zera a posição, né? Que ele alcança o mesmo preço da entrada, da ordem de entrada, né? Então, a partir Sim, dali, a pessoa vai tem, garantindo lucro até uma volta do mercado, né? é assim, mas é assim, ó. É que existem. Essas são técnicas que a ferramenta oferece para você, tá? Só que além Uhum. da ferramenta oferecer isso, o teu operacional é que vai dizer isso, tá? Eu gosto de simplificar bem a coisa dizendo o seguinte: ganhar não é problema em mercado financeiro, perder é problema. Então, as pessoas, elas têm o psicológico delas, elas ficam muito abaladas com as perdas. Agora, se você está disposto a perder, bateu na perda, sacudiu a poeira, vai para a próxima, você tem que ter algumas coisas que você vai fazer. Uma delas é essa. Você tem que pensar o seguinte: é uma questão de você pensar não no momento atual. Quando você usa esse tipo de proteção que está colocado aqui, você está pensando apenas na sua posição atual. Você está pensando que você quer garantir o melhor lucro possível e não ter o pior prejuízo possível. Porque o pior prejuízo você colocou no início da sua operação, quando você colocou o stop loss. Eu ganhei subiu ganhei dois, subiu dois, vai subindo. Você está protegendo a posição. Mas agora essa é uma maneira local de você olhar a sua técnica e o seu gerenciamento de risco.
O que você tem que pensar é o seguinte, eu pelo menos gosto de pensar dessa maneira, agora é uma opinião pessoal minha, tá? Não assumam isso como regra, assumam isso para um estudo posterior que vocês vão ter. Quando você entra numa posição, a primeira coisa que você tem que ter em mente é quanto que eu estou disposto a perder. Uma vez que você tem essa mentalidade formada, você diz o seguinte, quanto que eu quero ganhar a partir daquilo que eu posso ou que eu aceito perder. Isso nós chamamos razão, lucro, prejuízo. Se você fizer 1 para 1 e você quiser arriscar, no caso, R$10 para perder e ganhar R$10, é lógico que eu não vou considerar nenhuma corretagem, nenhum emolumento disso. Você tem que, para cada vez que você perder, você compensa com ganho. Então, se você entrou, perdeu, entrou, ganhou, você não fez nada no mercado. O teu balanço, você correu 2 riscos, mas você não teve nem lucro, nem prejuízo. Lembrando que eu não estou considerando corretagem, nada disso, para simplificar o que eu quero colocar. Aí, se você diz, bom, eu estou arriscando perder 9, 10, eu aceito essa perda de 10, mas eu quero ganhar 20. Então, você sabe que para cada vez que você ganhar, você pode perder até 2 vezes, tá? Sem a necessidade de ter perdido realmente dinheiro. Você só vai consumir o seu lucro. Baseado nesse princípio, quando você tem essa regra, a sua técnica que você fez o teste no passado, é lógico, porque você não vai criar uma técnica aí para conta real sem pelo menos saber como ela se comportou no passado, você vai chegar à seguinte conclusão. Na minha razão, 2 para 1, né? Eu posso ter 2 perdas para 1 lucro, ou 1 para 2, se você quiser, um ganho, 2 perdas. Se o meu sistema ele é bom 50% das vezes, eu vou sair no lucro. Porque a cada vez que eu ganhar, eu posso perder 2, então, na verdade, eu tenho 1 de ganho. Se você colocar essa técnica de proteção de lucro, o que vai acontecer? Essa razão, ela não vai ser mais uma verdade, porque você não terá um prejuízo completo, em algumas vezes, pouquíssimas vezes você vai entrar na posição e ir direto para o prejuízo, tá? Sempre vai ter algum pequeno lucro para poder subir essa proteção. E, geralmente, pode acontecer de você também não bater no lucro. Então, aquela razão que você tem e você estava seguro que eu tenho uma garantia que cada vez que eu ganho, eu vou poder perder 2 vezes, ela não existe mais. Então, esse operacional é que você tem que manusear na sua técnica. A ferramenta é boa? Claro que é importante. Mas se você estiver pensando localmente no que você está fazendo. Agora, se você pensa no âmbito de tanto tempo, eu tenho que saber quanto que eu perco e quanto que eu ganho, para mim saber o meu sacrifício em relação ao meu benefício, aí é um pouquinho diferente. Você tem que pensar muito bem quando usar a ferramenta, ok?